Boa tarde, crianças. Espero que vocês estejam bem. Nós vamos começar agora a nossa aula de português. Então, abram o livro, por favor, na página 43. O título de hoje é Concordância Verbal. Vamos lá, atividade 6. Releia as frases a seguir, extraídas do verbete apresentado na seção Segredos do Texto. Então, vamos lá. No Brasil, diferentes nações indígenas se espalhavam pelo território do país. O idioma português falado no Brasil incorporou muitas palavras indígenas. Na culinária, a mandioca, a pipoca, o mingau, a tapioca, o pirão e o beijo são de origem indígena. Na música, nos cantos, no uso da rede, no artesanato e em muitas outras coisas, a cultura brasileira mostra sinais da presença indígena. Letrinha A. Circule com lápis de cor vermelho os verbos das frases. Lembrem-se, criança, que verbos são palavrinhas que representam ações. Representam alguma coisa que está acontecendo, tá bom? Tem 4 verbos aqui nesses trechos, tá? Letrinha B. A que substantivos se referem os verbos circulados na frase? Então, cada verbo está se referindo a uma determinada palavra ou expressão. A que cada um dos 4 verbos se refere? Letrinha C. Agora, complete as frases abaixo, fazendo as adequações necessárias nos verbos indicados entre parênteses. O segredo para fazer essa tarefa é ler. Por quê? Porque o verbo que está aqui entre parênteses, ele tem que concordar, ele tem que combinar com o restante da frase. Se a frase está inteira no presente, vocês não vão conjugar esse verbo no futuro. Vocês vão ter que conjugar esse verbo também no presente. Frase no passado, verbo no passado. Frase no futuro, verbo no futuro. Frase no presente, verbo também no presente, tá bom? Então, vocês têm que ler e adequar o verbo à frase. Primeiro, olha lá, o português falado no Brasil e o espanhol falado nos países vizinhos, o verbo é incorporar. Incorporou muitas palavras indígenas. Incorporou? Por que não pode ser incorporou? Por quê? Porque está falando do português falado no Brasil e o espanhol falado nos países vizinhos. Então, são duas coisas, é plural. O português e o espanhol incorporaram muitas palavras indígenas. Então, não é só no tempo verbal que eu tenho que prestar atenção. Eu tenho que prestar atenção também se ele está no singular ou no plural, tá bom? Façam isso com todas essas outras frases. Quadro explicativo na página 44. Vamos lá. Como você viu na atividade anterior, o verbo das frases deve sempre concordar com o elemento ao qual está se referindo. Esse aspecto da língua recebe o nome de concordância verbal. A concordância pode acontecer entre o substantivo e o verbo ou entre o pronome e o verbo. Veja alguns exemplos. A roupa está rasgada. Roupa é o substantivo e está é o verbo. Ela gosta muito de salada. Ela é um pronome e gosta é o verbo, certo? Então, o verbo ou ele concorda com o substantivo a que faz referência, ou ele concorda com o pronome a que faz referência. Olha só, aqui já está no plural, estão vendo? A roupa está rasgada, as roupas estão rasgadas. Roupas é o substantivo, estão é o verbo. Aqui também está no plural, ó. Ela gosta muito de salada, elas gostam muito de salada. Elas é o pronome e gostam é o verbo, tá ok? Número 7. Durante milhares de anos, os povos que viviam no continente americano conviveram, compartilharam experiências e ideias e estabeleceram relações de troca, criando um conjunto de características comuns. Esse conjunto de características permite chamar de ameríndios a todos os índios das Américas do Norte, Central
e do Sul. Eles são os povos originários das Américas e até hoje se relacionam e compartilham conhecimentos. Letrinha A. Circule os verbos que aparecem neste fragmento. Então, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verbos aí nesse fragmento de texto. Letrinha B. Sublinhe os elementos da frase que determinam se o verbo deve estar no singular ou no plural. Tia Marília, como eu vou ver isso? Eu tenho que ver a que palavrinha o verbo se refere, tá ok? Então, vocês vão sublinhar aí os elementos que determinam se os verbos que vocês circularam têm que estar no plural ou no singular. Letrinha C. Agora, preencha as lacunas do fragmento a seguir com os verbos entre parênteses. Faça as alterações necessárias para adequar a concordância verbal. Então, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos lá na atividade 6 da página 43, a letrinha C. Vocês vão olhar o verbo que está entre parênteses e adequá-lo para que ele concorde, para que ele combine com o restante da frase. Como eu disse na atividade anterior, o segredo para fazer essa atividade é a leitura, tá bom? Então, leiam com atenção, tá ok? Página 45, atividade 8. Em cada item, transforme as duas frases em apenas uma, realizando os ajustes de concordância verbal necessários para que haja apenas um verbo no plural. A tia vai explicar como é que nós vamos fazer isso. Então, vamos lá. Frase A. Luana gosta de bolo de chocolate. Lucas gosta de bolo de chocolate. Eu tenho que unir essas duas frases de forma que existam só um verbo e ele esteja no plural. Como é que vai ficar isso aí? Luana e Lucas, olha o verbo, gostam de bolo de chocolate. Então, eu uni as duas frases, coloquei apenas um verbo que está no plural. Luana gosta de bolo de chocolate, Lucas gosta de bolo de chocolate. A frase, Luana e Lucas gostam de bolo de chocolate, tá ok? Vocês vão fazer isso em todas as frases da atividade 8. Agora, nós vamos para a página 46, é a última página de hoje, com o exercício número 9. Vamos lá. Relacione os substantivos e pronomes da primeira coluna com os verbos da segunda coluna, formando frases. Depois, registre as frases formadas no caderno. Então, vocês vão ligar o que combina com o que aqui e depois copiar a frase toda no caderno. Por exemplo, nós falou comigo, nós li o texto, nós viajaremos amanhã ou nós brincaram muito. Com o que combina o nós? Nós viajaremos amanhã. Então, vocês vão ligar e depois copiar no caderno. Nós viajaremos amanhã. Façam isso com Bel e seu pai, eu e Mateus, tá ok? Lendo, falando, leiam e ouçam o que vocês estão falando, porque tem que concordar, tem que combinar, tá ok? Agora nós vamos para a atividade número 10. Passe as frases que estão no singular para o plural e as que estão no plural para o singular. Faça os ajustes necessários. Então, as frases que estão no plural, vocês vão colocar no singular. E as que estão no singular, vocês vão passar para o plural. Atividade muito fácil que, vocês fazem desde o primeiro ano, tá ok? E atividade 11, última atividade de hoje. Assinale com um X o verbo que completa corretamente a frase. Frase A. A matilha da fazenda comeu, comeram, comem ou comi toda a ração? Qual verbo encaixa aqui? Letrinha B. O elenco chegaram, chegamos, cheguei ou chegou cedo para o ensaio da peça? Qual desses verbos é mais adequado à letrinha B? Tá ok? Por hoje é só, crianças. Um beijo e qualquer dúvida é só me chamar.